Olá, queridos alunos do terceiro ano do ProEja. Meu nome é Luiz Antônio, sou professor de Química do campus Realengo 2 e hoje nós estamos aqui para a segunda atividade. Vamos para o vídeo de Introdução à Química Orgânica. Vamos nessa? Ok. Então, inicialmente, falando sobre introdução à química orgânica, né, vamos definir o que é química orgânica, mas vamos apresentar um breve histórico para vocês entenderem como essa parte da química surgiu. No final do século XVIII, existia um estudo que diferenciava substâncias de origem animal e vegetal e substâncias encontradas nos minerais. E o que foi, na época, constatado é que as propriedades eram muito diferentes, muito diferentes. Aquelas substâncias encontradas em animais e vegetais tinham propriedades muito diferentes daquelas encontradas em minerais. Isso se sabia à época. Então, nessa mesma época, um cientista chamado Bergman resolveu então fazer uma grande classificação. Ele dividiu os compostos químicos em duas grandes classes, né? Os compostos orgânicos, que seriam as substâncias extraídas de animais e vegetais, e compostos inorgânicos, que seriam aquelas extraídas dos minerais. Ok? Uma grande classificação. Bem, já em 1807, início do século XIX, um outro químico, Berzelius, surge com uma teoria que para ele deveria ser revolucionária. Mas, como muitas vezes em ciência, algumas teorias são muito fracas, que não têm uma base científica concreta. Essa foi uma delas. Porque, como ele não tinha uma explicação plausível, ele imaginou, tá, que existiria nos organismos vivos, tá, animais e vegetais, uma força vital. O que seria essa força vital? Seria uma força que permitiria que apenas esses organismos produzissem, sintetizassem compostos orgânicos, né? Ou seja, eles não poderiam ser sintetizados pelo homem, pois seria necessária uma força vital. Quer dizer, isso era uma teoria que não tinha uma comprovação, na verdade, científica, né? Era uma imaginação do Berzelius, né? Hoje em dia tem muito isso também, né? A gente tem que tomar cuidado. Então, é, acontece que em 1828 surge uma revolução na química. Porque Wohler, um químico alemão, por acaso, né, e muitas vezes em ciência acontece isso também, as coisas são descobertas acidentalmente. Né? O que Wohler fez foi simplesmente fazer com que aquela teoria da força vital caísse por terra, né? Fosse abandonada. Porque ele conseguiu fazer a síntese da ureia. A ureia é um composto orgânico encontrado na urina dos mamíferos. E só que ele fez o seguinte, ele conseguiu produzir a ureia, veja que essa equação mostra que essa substância, o cianato de amônio, né, por aquecimento, isso aqui é símbolo de aquecimento, em laboratório, produziu essa estrutura aqui, essa substância que é a ureia, que tem um odor muito característico, né, na urina, e que é um composto orgânico. Então, pela primeira vez, um composto orgânico foi produzido em laboratório a partir de um composto mineral. Então, a partir daí, muito se evoluiu em química orgânica, porque outros compostos orgânicos começaram a ser produzidos também em laboratório. E a teoria da força vital perdeu qualquer embasamento, ok? Bem, então chegamos ao conceito atual de química orgânica. Repare que nessa imagem eu tenho aqui a estrutura de uma molécula cuja fórmula é C6H12O6, que é a nossa queridíssima glicose, tão importante para o nosso organismo, né? E que, reparem, é formada por 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Então, hoje nós sabemos que a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do elemento carbono, denominados compostos orgânicos. Aí você vai me perguntar, professor, por que o carbono? Tá? Então, repare, é, a gente sabe que os compostos orgânicos, todos eles têm carbono. Isso foi constatado ao longo, né, das pesquisas científicas. Né? Mas veja que a recíproca
não é verdadeira, nem sempre é verdadeira. Nem todos os compostos que têm carbono são orgânicos. E aqui eu observo, né, o nosso queridíssimo dióxido de carbono ou gás carbônico, né? Esse composto ele é produzido pela queima de combustíveis fósseis e responsável pelo efeito estufa, né? Nós já sabemos disso. Só que ele tem carbono, mas ele não tem características de composto orgânico. E assim como ele, nós temos aqui vários exemplos, né? O grafite e o diamante, que são feitos exclusivamente de carbono, são substâncias simples do carbono, que existem na natureza. O monóxido de carbono, que é aquela fumaça preta que sai dos escapamentos de automóveis, né? O dióxido de carbono, que acabamos de citar. O ácido carbônico, que é produzido no nosso organismo, no sangue, né? Quando a gente metaboliza o CO2, né? Que a gente respira. O ácido cianídrico, que era muito utilizado antigamente como gás venenoso. E o carbonato de cálcio, calcário, um mineral importante usado na fabricação do mármore. Todas essas substâncias, todos esses compostos químicos têm carbono, mas não são orgânicos. Bem, quais são os tipos de compostos orgânicos, então, que nós conhecemos? Nós temos os naturais, que são aqueles produzidos pelos seres vivos. E aí nós podemos enumerar vários. Veja, na alimentação aqui, a gente pode observar que nós encontramos carboidratos, açúcares, proteínas muito importantes para nós, lipídios, que são as gorduras, ácidos nucleicos, esses encontrados nos organismos animais, né, que compõem o material genético, DNA e RNA, as vitaminas e enzimas importantíssimas para o nosso metabolismo e também, por que não dizer, o petróleo, que um material, né, obtido pela degradação de matéria orgânica viva e que, com o passar do tempo, forma as reservas de petróleo e gás. Ok? Agora, temos também os compostos orgânicos sintéticos, que são aqueles produzidos por indústrias químicas e laboratórios, né? E aí nós podemos enumerar várias situações, vários exemplos. Os plásticos, né? Vivemos na era do plástico, tudo é feito de plástico, né? O plástico tem o problema de causar poluição, né? Quando jogado na natureza, né? Os medicamentos, veja, hoje nós não vivemos sem medicamentos, né, para combater doenças. Fibras utilizadas na produção de tecidos, de roupas, corantes, borrachas, fertilizantes para a agricultura. Então, repare, hoje nós não podemos imaginar a sociedade moderna de consumo sem os compostos orgânicos sintéticos. Obviamente que isso tem o ônus e o bônus, né? O ônus é o prejuízo. Nós temos a poluição, nós temos os efeitos colaterais dos medicamentos, mas também temos o bônus. Os fertilizantes, por exemplo, podem causar muitos problemas, mas hoje se busca trabalhar com compostos orgânicos menos agressivos, né? Esses compostos orgânicos menos agressivos seriam baseados nos compostos orgânicos que já existem na natureza, não é? E fazer uma coisa menos agressiva para o ser vivo, né? Então, a importância da química orgânica é muito grande. Bem, então vamos estudar o carbono, né? Que, uma vez que a culpa é dele, né? Em 1858, no meados do século XIX, um francês, Kekulé, estudou o carbono à luz dos conhecimentos que se tinha na época sobre teoria atômica, né? E o Kekulé, na época, enunciou que o carbono é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações. Repare que na época não existia ainda um conhecimento sobre teoria atômica que nós sabemos hoje, né? Se a gente fosse pegar, né, a teoria do Kekulé, que ele chegou a essa conclusão, que o carbono faz 4 ligações, através de experimentos, né, que não envolviam a teoria atômica que nós conhecemos hoje. Se hoje a gente fosse trabalhar com a teoria do Kekulé, a gente teria que lembrar que o carbono tem número atômico 6 e, portanto, ele tem 6 prótons no núcleo, veja o núcleo atômico, e veja aqui as camadas com elétrons, ele teria 2 camadas com elétrons, uma vez que ele também teria 6 elétrons, o átomo é neutro. A primeira camada K, né, só teria no máximo 2 elétrons, então ele tem 2 elétrons na camada K,
E a segunda camada, que seria a última camada do átomo de carbono, teria os 4 elétrons restantes. Reparem, essa camada, a última camada, que é a responsável pelas ligações químicas do átomo, que eu chamo camada de valência, né? E como nós sabemos hoje também, que os átomos precisam ter 8 elétrons, a teoria do octeto, na última camada, para alcançar a estabilidade, o que o carbono precisa fazer? Pegar cada um desses seus 4 elétrons e compartilhar com mais um elétron de outro átomo, para que ele adquira esses 8 elétrons, né? A famosa teoria do octeto. Então, eu chamo isso de valência. Cada ligação que o carbono faz, ou qualquer outro átomo, no caso aqui é o carbono, eu chamo de valência desse átomo, né? Ou desse elemento químico. E as 4 valências do carbono são rigorosamente iguais. Isso me permite dizer o seguinte: lembra, você sabe que cada ligação é um compartilhamento de um par de elétrons. O carbono vai pegar o seu elétron e compartilhar com o elétron de um outro átomo. No caso aqui, né, um átomo de hidrogênio, tá vendo? E esse traço representa o par de elétrons compartilhado, né? E veja que o carbono então está fazendo 4 ligações, 4 compartilhamentos, ok? Veja, 3 com hidrogênio e 1 com átomo de cloro, né? Reparem, eu coloquei aqui, propositalmente, 4 situações onde a ligação do carbono com o cloro pode ser representada em qualquer posição e ela rigorosamente é igual em qualquer posição. Então, isso me permite dizer que as valências do carbono são idênticas. Pois bem, outra coisa é o seguinte, isso é muito importante, né? É isso que é, digamos assim, a parte principal do estudo dos compostos de carbono. Os átomos de carbono, eles podem se ligar, eles fazem ligações entre si. Na verdade, o único elemento químico que existe no nosso planeta que tem essa capacidade, né, é o carbono. Quer dizer, existem alguns outros em menor proporção, tá? Mas em grande escala, só o carbono. Então, o carbono é a base da vida. Nós somos feitos de cadeias carbônicas. Nossos organismos vivos, animais, vegetais, são feitos à base disso aí, ó, cadeias de carbono. Os carbonos podem, fazendo 4 ligações, é claro, fazer cadeias de vários tipos. Veja que aqui eu tenho uma sequência de 4 carbonos linear, aqui eu já tenho uma sequência de 4 carbonos formando um ciclo. Veja que aqui eu tenho uma sequência de 3 e um quarto carbono pendurado no segundo. Veja que aqui eu também tenho a mesma situação, só que esses 2 primeiros carbonos, ao invés de fazer uma ligação entre si, fazem 2. Quer dizer, eles não estão fazendo um compartilhamento só, eles estão fazendo 2 compartilhamentos entre si. Então você repara a diversidade possível de cadeias de carbono que podem existir, né? Então o Kekulé estudava tudo isso à época. Bem, então uma coisa também que foi observada na época é o seguinte: o carbono, os átomos de carbono fazem ligações múltiplas. O que significa isso? Um carbono ele pode se ligar a 4 outros átomos fazendo ligações simples, um compartilhamento apenas. Ou ele pode se ligar a 3 átomos, sendo que a um deles ele vai fazer 2 compartilhamentos, é o que eu chamo de ligação dupla, e aqui mais 2 simples. Ou então, eu tenho 2 situações equivalentes. Uma, onde o carbono faz 3 compartilhamentos com um átomo só e um compartilhamento com o outro. Quer dizer, ele se liga a 2 átomos apenas, fazendo uma tripla ligação com um deles. E a última opção é ele fazer, também se ligando a 2 átomos apenas, 2 ligações duplas. Então, veja, alguns elementos estão presentes nos compostos orgânicos juntamente com o carbono, né? Temos aqui o carbono, né, identificando como principal, né, a estrela da companhia, mas esses elementos que podem se ligar ao carbono são chamados de elementos organógenos. Os principais elementos organógenos são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Eu posso dizer a você que mais de 90% dos compostos orgânicos são formados por esses, claro, carbono sempre, por esses 3 outros elementos. Claro que existem alguns outros elementos que também podem formar compostos orgânicos, mas em menor escala. Veja, aqui eu mostro a você os principais elementos organógenos e suas valências, está vendo aqui, ó, que são tiradas de acordo com sua posição na tabela periódica.
seus elétrons na última camada. O carbono, né, tem 4 elétrons na última camada, né? Por isso nós já vimos, ele é tetravalente, né? O hidrogênio, ele só tem um elétron na última camada, vamos discutir sobre ele já já. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada e o nitrogênio tem 5. Isso se dá em função da posição deles na tabela periódica, não é verdade? Agora, então vamos a uma tabelinha que vai mostrar para você a valência dos elementos principais organógenos. Aqui eu já abro um pouco mais com alguns outros elementos. Veja que o carbono é tetravalente. Acabamos de ver as possibilidades. Ó. Ou ele faz 4 ligações simples, ou uma dupla e 2 simples, uma tripla e uma simples ou 2 duplas. O hidrogênio ele é monovalente, porque ele só tem um elétron, né? E, portanto, ele só pode fazer um compartilhamento alcançando apenas 2 elétrons no total. O oxigênio, ele é bivalente. Veja, ele tem 6 elétrons na última camada, né? Por isso ele faz 2 compartilhamentos para ficar com 8, né? Então, quais são as possibilidades de ligações múltiplas? Ou ele faz 2 simples, se ligando a 2 átomos, ou ele faz apenas um átomo, se ligando a um átomo, fazendo uma dupla. Veja que o enxofre, por ser da mesma família do oxigênio, também tem a mesma propriedade. O nitrogênio ele é trivalente, né? Ele tem 5 elétrons na última camada, então ele tem que compartilhar mais 3 para ficar com 8. Então ele pode fazer 3 ligações simples, se ligando a 3 átomos, uma dupla e uma simples, se ligando a 2 átomos, ou apenas uma ligação tripla, se ligando a um átomo apenas. Repara que aqui eu introduzi também os halogênios, lembra? Flúor, cloro, bromo e iodo, né? Que eles têm 7 elétrons na última camada. Por terem 7, precisam fazer apenas um compartilhamento, né? São monovalentes. Portanto, todos eles só fazem uma ligação se ligando a apenas um átomo. Ok? Gente, isso é muito importante porque essas são as peças dos quebra-cabeças que você vai montar. Quem são esses quebra-cabeças? As cadeias carbônicas, as cadeias de carbono. Tá? Então, reparem, hoje em dia, com a evolução da ciência, né, estamos no século XXI, conhecemos atualmente mais de 19 milhões de compostos formados por átomos de carbono, quer dizer, compostos orgânicos, né? Então, você já é capaz de concluir, com os conhecimentos que eu já te apresentei, você é capaz de concluir por que isso acontece. Né? Vamos às duas causas. Primeiro, o carbono é um elemento capaz de fazer ligações múltiplas, né? Ligação simples, dupla e tripla. E segundo, o carbono é um elemento capaz de formar cadeias carbônicas. Então, essas duas situações que foram mostradas para você agora, são capazes de explicar essa diversidade de compostos orgânicos que a gente tem, tanto naturais, né, que já existem na natureza, quanto os sintéticos, né, que são produzidos pelo homem, muitas vezes a partir de compostos naturais, ok? Bem, então vamos dar exemplos de compostos orgânicos no cotidiano. Veja, aqui nós temos o etanol, nosso queridíssimo etanol alcoetílico, cuja fórmula molecular é C2H6O. Tá? Aqui veja a fórmula estrutural, lembra da fórmula estrutural? A fórmula estrutural representa os átomos e as suas ligações, não é isso? Repara, o etanol, ele é muito importante para nós, né? Ele é produzido a partir da cana-de-açúcar e é muito utilizado como combustível nos postos de combustíveis e também como antisséptico, né? Em hospitais, em produtos de limpeza e etc, etc. Né? Então o etanol é muito importante para nós. O propano também é, né? Veja a fórmula molecular C3H8, veja aqui a cadeia com 3 carbonos, né? E o propano, ele é muito utilizado no que a gente chama de GLP, né? O GLP é um produto, né, que é o famoso gás de botijão, utilizado em botijão, em isqueiros, né, que é usado como combustível, né? Então, o propano faz parte do GLP, o gás liquefeito de petróleo. Aqui nós temos o ácido butanóico, também chamado de ácido butírico, cuja fórmula molecular é C4H8O2, e aqui está a sua fórmula estrutural, uma cadeia com 4 carbonos, né? Aqui uma ligação dupla carbono-oxigênio, e o ácido butírico é encontrado na manteiga rançosa, aquela manteiga que fica fora da geladeira por muito tempo e tem aquele sabor azedo, né? É por causa da produção do ácido butanóico, né? Também no suor, né? Por isso o suor, nosso suor tem aquele odor desagradável, muitas vezes,
né, azedo por causa da presença do ácido butanóico. Tá? Bem, agora vamos a uma questão fundamental para ser discutida. Nós sabemos o que é uma fórmula molecular e o que é uma fórmula estrutural, ok? Mas revejamos, será que a partir de uma fórmula molecular, de um composto orgânico, podemos prever exatamente qual será a sua fórmula estrutural? Gente, se vocês pararem para pensar um pouquinho, eu acho que não, né? Porque, lembra, o carbono pode formar cadeias muito diferentes, com ligações múltiplas, né? Então, isso nos leva a crer que existem fórmulas estruturais diferentes, podem existir fórmulas estruturais diferentes que correspondam à mesma fórmula molecular. Então, muito embora a fórmula molecular seja a mesma, não serão os mesmos compostos, porque eles apresentarão estruturas diferentes, as ligações entre os átomos serão diferentes. Então serão moléculas diferentes, portanto, compostos orgânicos diferentes. Como um primeiro exemplo, vamos observar as estruturas de dois compostos orgânicos possíveis com a fórmula molecular C4H8, ou perdão, C4H6. Veja lá. Nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui uma cadeia linear com 4 carbonos, tá vendo? Sendo que esses dois primeiros carbonos fazem uma ligação tripla, né? Portanto, esse carbono só se liga a um hidrogênio, e esse aqui, como se liga a 2 carbonos, não tem hidrogênio ligado nele, ok? Esse se liga a 2 hidrogênios e esse se liga a 3, ok? Agora, veja uma segunda opção. Repara, essa cadeia já é uma cadeia que eu chamo de fechada, formando um ciclo, tá vendo? Esses 4 carbonos formando um quadrado, né? Um ciclo de 4 carbonos, e esses 2 carbonos fazendo uma ligação dupla. E uma coisa interessante para você perceber aqui, que eu já vou falar em seguida, é que as ligações dos carbonos com os hidrogênios foram omitidas. Veja que esse carbono se liga a 2 hidrogênios, esse também. Obviamente, é uma ligação simples para cada hidrogênio, mas elas não foram representadas. E eu coloquei o índice 2 para dizer que são 2 hidrogênios, cada um fazendo uma ligação simples. E aqui, um hidrogênio só, né? E também você repara que não tem a ligação com o hidrogênio representada. Por que um hidrogênio só? Porque esse carbono ele já faz uma dupla e uma simples, só faltou uma ligação para completar 4. Né? Então é muito importante você saber representar as fórmulas estruturais e você perceber que com uma mesma fórmula molecular, né, eu posso ter compostos orgânicos, fórmulas estruturais diferentes, ok? E, obviamente, você não tem como, né? Foi a pergunta feita no início. Será que eu tenho como saber qual é? Não, eu não tenho como saber qual é. Se eu apresento para você uma fórmula molecular, você pode dizer para mim muito inteligentemente, olha, professor, pode ser que exista mais de um. E aí você vai tentando fazer, né? Para ver o que é possível, né, de você fazer. Aqui eu encontrei 2 possibilidades. Né? Muito bem. Outra coisa importante no momento para a gente entender é a classificação dos átomos de carbono nas cadeias. Eu, como exemplo, apresentei uma cadeia carbônica para você, tá? Já omitindo as ligações, tá vendo? Com os hidrogênios, tá? Aqui eu separei apenas o esqueleto da cadeia, tá vendo? Eu tirei os hidrogênios da jogada, apresentei só os carbonos e estou distinguindo através de cores diferentes, porque agora eu vou classificá-los. Perceba, eu tenho aqui o carbono primário. O que seria o carbono primário? Que são esses carbonos aqui que estão representados com a bolinha preta, tá vendo? O carbono primário é aquele que se liga a apenas um outro átomo de carbono. Você está percebendo? Não importa se está ligado a hidrogênios, né? Importa só aos carbonos em que ele se liga. Tá? Então, todos esses carbonos das extremidades, tá vendo? Se ligam a apenas um carbono. Então, são primários. Veja que o carbono secundário, que é esse aqui, que está com a bolinha vermelha, tá vendo? Veja que esse carbono se liga a apenas 2 carbonos. Então, ele é secundário. Eu teria o carbono terciário, esse da bolinha verde. É aquele que se liga a 3 outros carbonos. Então, perceba que esse aqui é um carbono terciário. Está se ligando a 3 carbonos.
E, finalmente, o carbono quaternário. Esse, em roxo, né, com a bolinha roxa, você repara que ele está, né, se ligando a 4 outros carbonos. E eu não tenho mais possibilidades. Né? No máximo, o carbono, sendo tetravalente, ele se liga no máximo a 4 carbonos. Ok? Muito bem. Então vamos voltar àquela nossa comparação de fórmula molecular e fórmula estrutural, né? Para a gente trabalhar a classificação dos carbonos. Né? Nesse exemplo, nós vamos observar as estruturas de 3 compostos orgânicos possíveis com a fórmula molecular C6H12O2. Tá? Nesses casos, todas as ligações com hidrogênios foram omitidas e existe uma ligação dupla entre carbono e oxigênio. Veja, esse aqui é o primeiro exemplo, tá vendo? Esse aqui é o segundo exemplo e esse é o terceiro exemplo. Vocês estão reparando uma coisa? Olha, se eu fosse classificar os carbonos de cada uma dessas cadeias, veja, esse primeiro carbono aqui, ó, ele está se ligando ao oxigênio, fazendo uma ligação dupla. Aqui é um outro oxigênio, fazendo uma ligação simples. E aqui ele se liga a um carbono, percebe? Ele está ligando ao carbono, não é aos hidrogênios, né? Os hidrogênios estão se ligando a esse carbono aqui, repare. Eu estou omitindo as ligações com hidrogênio. Esses dois hidrogênios se ligam a esse carbono especificamente. Esse carbono da ponta se liga a esse outro carbono. Cadeia de carbono, certo? Então eu posso dizer, galera, que esse carbono só se liga a um carbono, ele é primário. Né? Já esse se liga a 2 carbonos, é secundário. Esse aqui também, esse também, esse também. E esse da ponta se liga a um carbono só, ele é primário. Agora, vamos entender uma coisa? Né? A sequência nós já entendemos, mas você percebe que aqui não tem uma sequência de 6 carbonos, tem uma sequência de 5 e esse sexto carbono está pendurado nesse aqui, ó, tá bom? Então eu posso dizer que nesse caso, quando tem um carbono pendurado numa sequência, olha lá, esse carbono da sequência ele é terciário, tá vendo? Porque ele se liga a 3 outros carbonos. Por outro lado, agora, nesse último exemplo, eu tenho uma sequência com 4 carbonos, tá percebendo? Tá? E 2 pendurados. Veja, coincidentemente, os 2 pendurados estão no mesmo carbono da sequência. Poderiam não estar, tá? Mas estão. Então, eu posso dizer que, nesse caso, esse carbono da sequência está se ligando a 4 outros carbonos. Então, ele é um carbono quaternário. Percebeu, galera? Então, reparem só, né? Muito obrigado pela aulinha de hoje, espero que tenham aproveitado a nossa aula, né? Eu gostaria que vocês entendessem que esse momento inicial da química orgânica é muito importante para que a gente possa entender as cadeias carbônicas com mais profundidade na próxima aula, ok? Valeu, galera, aproveitem e um abraço!